O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, fazendo olhar aonde Ele tirou nós. Ele olha para nós e fala assim: lembra quem você era antes de você chegar nesse lugar. Lembra quem você era, onde você estava antes de eu te trazer para esse lugar. Sou poderoso para te arrancar da onde eu te arranquei. Será que o resto eu não vou fazer na sua vida? Deus tinha arrancado Abraão de Ur dos Caldeus, da terra onde ele era escravizado por outros deuses. E Abraão, ele prosperou. Só faltava uma promessa para Abraão, que era um filho. E Abraão estava questionando isso. Vou ser lembrado aonde eu te tirei. Só que Abraão, ele vai além. Abraão falou: o Senhor me tirou lá de Ur dos Caldeus, e o Senhor falou que da minha semente terá um filho. Eu creio nisso. E fala que quando ele creu nisso, foi justificado como justiça de Deus. Eu creio nisso. Só que, meu Deus, eu quero que o Senhor faça algo para mim. Me dá um sinal que isso vai acontecer. Ele pediu para Deus um sinal. Um sinal que isso ia acontecer. Sabe quantas vezes nós viemos na casa do Senhor e nós me dá Deus, o Senhor me chamou mesmo para a obra. Me dá um sinal que o Senhor, Deus via e me dava um sinal. Disse para Deus e Deus. E Abraão estava fazendo a mesma coisa. Aí na hora que acabou o sinal, aí Deus fala assim: eu vou te dar um sinal agora. Mas primeiro, para esse sinal você ver, é necessário você cumprir algo. Então, pega três pombas, cabrito, ovelha, pega tudo aí. Todos esses animais e parte ao meio. E você vai oferecer para mim como sacrifício. Entenda aí. Essa parte que eu quero chegar, que é forte para você entender. Ele pegou os animais, as aves, tudo, carneiro de 3 anos, tudo, e colocou diante do Senhor. Ou seja, Abraão, Deus pediu para Abraão o quê? Um sacrifício. Ele pediu um sacrifício para Abraão. Você quer ver um sinal? Agora existe um sacrifício. Ou seja, para Abraão ajuntar todos esses animais que Deus pediu, cabra, tudo isso aqui levou um sacrifício, deu um trabalho para ele. Só que isso é durante o dia, entenda. Como é que Abraão estava na tenda e era de dia? Ninguém ficava na tenda durante o dia, porque era no deserto, muito calor. Essa tenda é espiritual, só para você entender, para mim não sair da palavra. Então Abraão, quando começa a se apresentar diante de Deus, sabe o que acontece? Fala que do céu rouba o sacrifício. Quero que você entenda isso. E Abraão começou a roubar o sacrifício que Deus pediu para Abraão. E essas árvores, sabe o que era isso? É Satanás e seus demônios. Que vão apresentar um sacrifício do Senhor. Ele tenta roubar o sacrifício que nós vamos apresentar para o Senhor.
Todas as vezes que Deus pede algo para isso, você pode. É revelação do céu para a sua vida. Toda vez que Deus pede algo para você, Satanás, ele os demônios dele para tentar roubar a adoração que você vai apresentar a Deus. Para tentar roubar a oferta que você vai oferecer diante de Deus. Toda vez que viemos no culto desse, você está apresentando uma oferta diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes, a oferta é chegar aqui e entregar um dinheiro na casa do Senhor. Não. A oferta também é o sacrifício que você vir nesse lugar, apresentar-se diante de Deus. Hoje você está apresentando um sacrifício diante do Senhor. Você cansado, talvez, trabalhou o dia inteiro, enfrentou luta, mas você está aqui. Você está apresentando uma oferta diante do Senhor. Só que entenda que cada oferta que Deus pede para nós, existem demônios querendo roubar a oferta que nós vamos apresentar para Deus. Então Satanás começou a tentar roubar aquela oferta que Deus pediu para Abraão, que era uma oferta de um pacto, entenda isso. Era um pacto que Deus ia fazer com Abraão. Era uma aliança infinita, entenda isso. Sabe por quê? Porque a promessa que Satanás queria roubar de Abraão era muito além do que ele imaginava. Porque quando Abraão estava naquela tenda, naquele lugar, que para ele olhar para essa estrela. Assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão pediu para Deus um filho. E Deus falou para ele que ia dar uma nação inteira. Abraão queria um filho da semente dele, mas Deus falou, igual essas estrelas vai ser a sua descendência. Todos que crê e ter fé em mim, vai se tornar filho de Abraão pela fé. Então eu quero que você entenda, o nosso pensamento é muito menor do que o pensamento de Deus está escrito. O pensamento de Deus é além do que nós imaginamos. Abraão só queria um filho e Deus falou que ia ser uma nação. Então quando Satanás escutou essa promessa, aí Satanás falou, não, eu vou lutar para isso não acontecer. Aí Deus falou, o sinal vai ser agora as ofertas e o sacrifício. Então Satanás começou a mandar demônios para tudo que é lado, para roubar a oferta. Para roubar a oferta, entenda isso. Satanás ele vai lutar todos os dias contra a sua vida, para impedir você de apresentar uma oferta diante do Senhor. Apresentar o seu sacrifício diante dele. Com Abraão não foi diferente, imagina com nós. Aqui nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Nós não estamos falando de qualquer um, nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Se Satanás quis roubar a oferta que Deus pediu para ele, imagina nós. Só que eu quero que você entenda algo poderoso nisso. Está escrito que no final da tarde, quando o sol ia se pondo, o que foi que aconteceu? Veio um sono muito grande sobre Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão já tinha preparado a oferta. Abraão já tinha preparado a oferta diante do Senhor. E ele estava lutando, escoltando as aves que queriam roubar o sacrifício. As aves do céu queriam pegar o que ele apresentou para Deus. E ele estava lutando ali. O dia inteiro. O dia inteiro, até o final da tarde ali, o sol quase se pondo, e Abraão lutando para expulsar aquelas árvores dos céus que queria pegar o sacrifício que ele tinha apresentado para Deus. E aí veio o sono sobre Abraão. Veio um sono muito grande sobre Abraão, e Abraão cochilou.
E quando Abraão cochilou, Deus volta a falar com Abraão. Sabe por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo você falhando. Quando você tem promessa e você falha diante do Senhor, peca contra Ele, o que Deus falou está de pé. Simplesmente você vai ser adiado a promessa, vai demorar mais. Você vai entrar em lugares que não era para ter entrado. Você vai passar por situação que não era para você ter passado. Por quê? Porque você falhou. E Abraão falhou ali em dormir. Porque ele estava esperando Deus responder com fogo. Porque o que Abraão estava esperando quando ele preparou ali, que era da maneira que Deus respondia a oferta, era com fogo. O fogo tinha que vir sobre aquela carcaça que ele deixou ali, aqueles animais, e ali seria um sinal da promessa e o pacto que Deus fez com ele. Só que o dia inteiro veio o cansaço. Então, às vezes, isso aí acontece com nós também. Nós lutamos, a guerra é grande, entenda isso. Deus está falando com pessoa que entrou aqui hoje, que anos vive uma luta espiritual. Guerra, você luta contra o mal. Você vê que espírito tenta te destruir. Espírito maligno, Satanás e seus demônios tenta roubar a sua oferta e a sua adoração. Talvez um dia você adorou a Deus e você já saiu da presença, já voltou de novo. E você vê que é uma guerra para você permanecer no lugar que Deus falou para você. Deus está falando com você. Mas entenda que uma espera, uma grande espera, muitas das vezes nos deixa cansados. Cansaço, só que o cansaço, nós falhamos, Abraão, homem, falhou, só que a promessa estava de pé. Só que o seguinte, Deus falou assim: Abraão, tudo bem, você dormiu, o que eu entreguei nas tuas mãos, que é o sacrifício, a oferta, você dormiu. Deus, Ele te chamou para adorar, e a adoração sua é um sacrifício diante de Deus. Entenda isso. Então, o que Deus entregou na mão de Abraão, o sacrifício, ele dormiu. Só que Deus, quando Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, a promessa está de pé. Só que você dormiu, você falhou. Sabe o que vai acontecer, Abraão? A tua semente vai viver no Egito 400 anos. E lá, a sua descendência vai ser escravizada. Porque você não esperou mais um pouco. Espera só mais um pouco me adorando. Espera só mais um pouco firme. Não dorme. Porque o que eu prometi eu vou fazer na sua vida. Então não deixa que o cansaço, o sono, o desânimo venha roubar a sua adoração. Venha roubar o sacrifício que Deus te chama para fazer diante dele. Não deixa. Porque eu quero que você entenda que o cansaço, o sono veio sobre Abraão, era espiritual, não era físico. Sabe por quê? Está escrito que um grande temor veio sobre ele. Se quando ele agarrou no sono veio um temor, medo veio sobre ele, porque era espiritual. Era espiritual. Então entenda isso. Aqui é a revelação do Senhor, essa palavra é espiritual. As aves eram os demônios e veio o temor sobre Abraão. Aí Deus prometeu para Abraão, falou: está de pé, você falhou. Só que esse é o porém, Abraão. Você vai morrer de uma boa velhice, Deus falou para ele. Morrer de uma... Depois que cumprir o que eu estou falando, Abraão, todos eles eu vou resgatar do Egito, todos eles vai sair de lá. Depois de muitos anos, Deus fez isso, nós sabemos. Mas Abraão já sabia.
Só que a cara, eles vão ser compostos. Mais uma vez, aí Deus estava falando de José. Pessoas que iam para o Egito. Só que quando Deus falou isso para Abraão, Ele estava falando da descendência que somos nós. Então a nossa vida ficou baseada nisso aqui. Deus falou que o povo ia viver, ia sair, mas depois o povo ia voltar. Então é assim que acontece. Cada vez que nós estamos lá perdido, estamos sem direção, sem adorar a Deus, sabe aonde nós estamos, espiritualmente falando? Nós estamos no Egito. Nós estamos no Egito. Só que mesmo você no Egito, só que existe uma palavra, uma promessa que está sobre a nossa vida. E a promessa é que Deus, Ele pagou um preço muito alto na cruz. E todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Então todos nós descemos ao Egito, mas existe a promessa. E quando nós cremos nessa promessa, Deus vai e coloca a mão dele poderosa, igual Ele colocou sobre o Egito, com sinais e maravilha, e resgatou o povo lá. Aí Deus coloca a mão poderosa sobre nós, e arranca do Egito, e coloca na terra, que é o céu. Então Deus, Ele te resgatou do Egito. Deus te resgatou do Egito, e te colocou numa terra da promessa. Uma terra onde você vai herdar. Deus te resgatou do Egito, entenda isso. O Egito não é só na palavra, não. O Egito só foi para o povo hebreu há 400 anos que viveu lá, não. Nós, o mundo representa o Egito. Só que a promessa está de pé. Então, por causa dessa promessa, nós podemos hoje ter vida. A promessa, esse pacto que Deus fez, não só com Abraão, mas esse pacto foi desde Gênesis. E sabe que tudo isso simboliza? Você vê que é Gênesis 15. Gênesis 15, 12, entre 15. Se você analisar, não é muito longe da história do início. De Noé, Adão. Não é muito longe assim. Muitos falam que Abraão, ele conheceu os filhos de Noé. Porque Abraão tinha 75 anos, quando Deus mandou ele sair da terra, que Deus ia mostrar. Segundo a historiadora, ele conheceu Sem, que eram os filhos de Noé. Ele teve conhecimento. Então, se Abraão teve conhecimento desses filhos, ele tinha profundidade sobre Adão. Então ele sabia algo que Deus fazia, que Deus descia todo o final da tarde para ter intimidade com Adão. Então o motivo de Deus descer no final da tarde, e na tarde de Abraão pegar no sono, tudo isso era um simbolismo. Deus falando para Abraão, existe uma promessa, está de pé. E essa promessa, Abraão, vai ser para os filhos teus. Aquele que vai crer, aquele que é da fé. Porque aquele que crê, eu vou fazer igual eu fiz no início. A promessa do início, do começo, aonde eu descia toda tarde e andava com intimidade com Ele. Então, da mesma forma, eu vou ter essa intimidade com você, com o teu povo, a sua descendência, mais uma vez. Porque você falhou, mas essa promessa não muda. E para finalizar essa palavra,
Aleluia. Fala que Deus desceu sobre aquela oferta, sacrifício, mesmo Abraão falhando, e fala com a lâmpada veio sobre aquela carcaça. E uma lâmpada